Um dos destaques desta primeira eliminatória vai para o Operário. A equipa da Lagoa venceu em casa o Sporting Pombal por 3-2. Fabrício, com 2 golos, foi o homem do jogo. O Operário teve como adversário no primeiro jogo oficial da época o Sporting Pombal, chegado agora à segunda divisão. Antes de ter o início da partida, foi cumprido um minuto de silêncio em memória de José Torres, antigo internacional português recentemente falecido. Apesar da entrada determinada em jogo dos Fabris, o primeiro remate intencional à baliza só aconteceu à passagem do quarto de hora por Fabrício. O avançado brasileiro esteve no segundo remate dos lagoenses, com um cabeceamento desviado por um defensor contrário para lá da linha de fundo. A pressão atacante do Operário deu origem a mais este lance, em que Nuno Viseu se opôs. Perante o domínio dos Fabris, o Sporting Pombal tentava em contra-ataque chegar à baliza de Tiago Jorge. No primeiro remate, a bola passou junto ao poste. Fabrício era o jogador em destaque no aspecto de finalização. Por 2 vezes, o avançado da Lagoa teve a possibilidade de chegar ao golo. Nas 2 ocasiões, os seus remates não levaram a melhor direção. Mas a melhor ocasião de golo antes do intervalo pertenceu a Ruizinho, que viu o guarda-redes adversário evitar que o marcador funcionasse antes das equipas saírem para descanso. O Sporting Pombal orientou no jogo contra a atitude, passou a jogar mais no meio-campo adversário, pertenceu do primeiro remate à baliza. Mas seria o Operário a chegar ao golo. Luís Soares arrancou pelo meio-campo fora para finalizar com êxito aos 58 minutos da partida. Durou pouco a vantagem dos Fabris no marcador, já que um minuto depois Tony deu a melhor sequência a um livre para bater Tiago Jorge e restabelecer a igualdade no marcador. No segundo tempo, o domínio do jogo era repartido. O Operário, mais rematador, tentava também mais o golo, que Nuno Viseu negou a José e voltou a negar a Fabrício. Mas tanto tentar, o avançado brasileiro marcou mesmo de cabeça, dando sequência a um canto apontado por Ruizinho. Com o Pombal adiantado na procura de chegar à igualdade, foi o Operário que voltou a marcar, outra vez por Fabrício, a visar a passe de Amaral. Típico jogo de início da época, aquele que juntou na Lagoa o Operário ao Atlético de Reguengos. A forma física dos jogadores ainda não é a melhor, mas largamente compensada pelo empenho, que na primeira parte proporcionou apenas 3 lances de perigo. Nesta jogada defensiva do Atlético a salvar no momento certo o remate de Fabrício, mas logo a seguir a mesma defesa ficou sem reação a este lançamento longo de Luís Soares, subejamente aproveitado por Josie, que abria assim o ativo na Lagoa. A equipa de Reguengos respondeu na conversão deste livre direto de Ruben, mas Armindo na baliza a mostrar concentração. E mais não houve porque o árbitro da partida mandou as 2 equipas para os balneários. No recomeço do encontro, o Reguengos começou mais forte e aqui Josie quase que estragava a pintura ao fazer autogolo. Valeu Luís Soares em cima da linha de golo. A equipa do Operário serenou os ânimos e aqui Evandro aproveita um erro na defesa contrária para criar perigo. Logo depois foi Lucas que, sozinho na pequena área e apenas com o guarda-redes Dani pela frente, cabeceou por cima da baliza. Mas foi do lado contrário que se deu o maior susto. Por 2 vezes a bola embateu nos ferros da baliza de Armindo, que a esta hora ainda deve estar a pensar como é que a bola não entrou. E falhanço foi também aquele que logo a seguir se assistiu no campo da Lagoa, com Josie com tudo para fazer o golo e a desperdiçar desta maneira. Mas quem não falhou foi mesmo o avançado Fabrício, que a terminar o jogo marcou, fazendo assim o 2-0, resultado com que a partida viria a terminar. O Operário entrava assim da... E nem com o estatuto do adversário. Entraram desinibidos no jogo e dispostos a discutir a eliminatória a seu favor. O primeiro sinal de perigo veio dos pés de José, que atirou por cima da trave da baliza à guarda de Márcio Ramos. Com a equipa nortenha ainda a tentar acertar as marcações, surgiu o gol dos lagoenses. Fabrício deu a melhor sequência a um pontapé de canto e com um cabeceamento perfeito bateu o guarda-redes do Penafiel à passagem do 25º minuto do encontro. O Penafiel reagiu à desvantagem, Armindo por 2 vezes e evitou o gol do empate. À segunda, só a grande defesa do guarda-redes da Lagoa evitou que Manuel marcasse para o Penafiel. À saída das equipas para intervalo, a vantagem dos Fabris era justa. A equipa nortenha reentrou no jogo.
O Operário assumiu a liderança da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional. Esta tarde, na Lagoa, venceu o Madalena por 2-1, um jogo emotivo com 2 golos no período de compensação. O Operário apresentou-se a jogar na Lagoa com uma equipa invicta esta época em jogos oficiais, frente a um Madalena, motivado pela última vitória em casa para o campeonato. Durante a primeira parte o jogo foi muito tático e sem grandes motivos de interesse e com poucas ocasiões flagrantes de golo. Ainda que não dominasse o adversário, os Fabris tinham mais posse de bola, como lhe competia, e atacavam mais na procura do golo. Aos 7 minutos, Igor foi rápido a sair aos pés de Fabrício. Pouco depois, Luizinho, de livre, fez passar a bola muito perto do poste da baliza à guarda de Igor. O Madalena jogava em contenção e na expectativa, mas quando tinha oportunidade também tentava marcar. Sayanda apareceu na área para um cabeceamento que passou muito perto da barra da baliza de Armindo. No último lance, digno de registro da primeira parte, Fabrício na área não conseguiu rematar nas melhores condições. As equipas foram para descanso, com o marcador sem funcionar. Na segunda parte foi diferente. Mais emotividade e também com alguns casos para o árbitro resolver. Aos 15 minutos, num lance na área, Sayanda em luta com o adversário caiu na área e reclamou falta que o árbitro resolveu não marcar. Pela repetição das imagens, as dúvidas persistem se terá existido ou não falta merecedora de grande penalidade a favor da equipa do Pico. Como o resultado não lhe agradasse, o treinador Francisco Agatão resolveu abrir a frente de ataque com a entrada de Amaral. E em boa hora o fez, já que pela segunda vez que tocou na bola, fez o cabeceamento para o primeiro gol da sua equipa. O segundo cruzamento consecutivo bateu toda a linha defensiva do Madalena, entrada ao segundo poste, deixou Igor sem possibilidade de chegar à bola. Em desvantagem, a equipa do Pico foi à procura da igualdade. Pressionou mais junto à área adversária João Frazão e esteve muito perto de o conseguir. Depois foi Armindo, que evitou com uma grande defesa para canto o remate de Demba. A pressão do Madalena viria a dar os seus frutos perto do fim do jogo. Márcio Lima surgiu na área a cabecear fora do alcance de Armindo para fazer o gol da igualdade. E quando se julgava que o resultado estava feito, já em tempo de compensação, Rainho meteu mão à bola no interior da sua área. Em cima do lance, o árbitro assinalou o castigo máximo, que Fabrício aproveitou para fazer o gol da vitória, que deu os 3 pontos aos Fabris. Depois dos festejos do golo, não houve tempo para mais. Hélder Pardal do Porto, que viu... Boa noite. Boa noite, Paulo. Vítor, começando então por este empate do Operário 3-3, não se pode considerar um mau resultado? Não, um ponto fora de casa, neste campeonato onde há grande equilíbrio, julgo que é um bom ponto. Depois das incidências do jogo é que poderão dizer se realmente foi um ponto de ganho ou 2 perdidos. O Operário marcou no último minuto, fez um empate. No último minuto, exatamente. E julgo que por aí poderemos dizer que é um ponto de ganho, porque o empate é obtido mesmo em cima da hora. Embora o Operário conseguiu dar a volta, e isto realmente demonstra uma equipa com poderio. Ir marcar 3 golos fora de casa, dar a volta a um resultado de 1-0 para 2-1 e depois ainda ter a capacidade de empatar mesmo em cima do minuto final. Julgo que é demonstrativo realmente da capacidade que este Operário tem nesta época de 2010-2011. Com mais 2 golos de Fabrício, de facto. Com mais 2 golos de Fabrício. Em grande destaque, sem dúvida nenhuma. O ponta de lança que todas as equipas no fundo precisam. É verdade, os pontas de lança vivem dos golos, as equipas vivem de golos para poderem obter pontos e não há dúvida nenhuma que foi uma aquisição excelente deste Operário. O Operário tem esta capacidade de descobrir assim jogadores, não é a primeira vez que isto acontece e normalmente bons pontas de lança têm passado pela Lagoa e este Fabrício é sem dúvida nenhuma um dos bons pontas de lança que passaram aqui. Eu ainda só vi o Operário jogar uma vez em casa e realmente deixou logo marcas o Fabrício. Com a movimentação, com um bom toque de bola, com bons movimentos dentro da área, até mesmo também fora da área. Não é um jogador muito rápido, mas movimenta-se muito bem, sabe pisar naquelas zonas e isso é muito importante para quem joga ali naquela posição e é realmente uma mais-valia e tem sido uma mais-valia. Esperemos que continue assim, porque o Operário precisa realmente descobrir a jogador à 3ª Divisão Nacional, o Benfica. É verdade, o Benfica está branco, embora já tenha passado também equipas na Madeira, Camacha, julgo eu...
Foi importante o ano passado na terceira divisão para a sua equipa, para o Benfica, marcou 23 golos, salvo erro. Embora sendo uma terceira divisão, mas é muito golo, é preciso fazer esses golos. E não há dúvida nenhuma que foi uma excelente aquisição do Operário e que está realmente muito forte neste início de campeonato. Estou convencido que o Operário vai andar nos lugares de cima a discutir as primeiras posições. Vítor, se Madalena a cumprir em casa, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, 6º lugar desta Zona Sul, de facto. O Operário continua a sua excelente campanha na 2ª Divisão Nacional. Esta tarde, na Lagoa, num jogo de líderes, derrotou o Juventude de Évora por 2-0. O Operário divide agora a primeira posição com o Atlético. Na Lagoa, jogo entre 2 equipas do topo da classificação. Com a equipa de Évora veio Paulo Letras, que já passou pelo Operário época passada. Alguma expectativa quanto ao comportamento dos 2 conjuntos? O Operário cedo quis tomar conta do jogo. A primeira situação de perigo aconteceu aos 18 minutos, com Lucas a rematar por cima da baliza. Do outro lado, e de bola parada, Cissé tentou surpreender Armindo, só que a bola não levou a melhor direção. Ainda que se jogasse sem grande pressa, os Fabris atacavam mais. Fabrício, com espaço, rematou cruzado, mas para fora. No último lance do primeiro tempo, Rodrigo Brazão, isolado, deixou antecipar-se por Tiago Martins e perdeu a oportunidade de levar para intervalo a sua equipa em vantagem no marcador. A segunda parte foi diferente para melhor. Logo aos 2 minutos, Jossi rematou para uma defesa incompleta de Tiago Martins. Com sentido de oportunidade, Fabrício atirou para o primeiro gol do jogo. O mais difícil estava feito. O Juventude desmontou a teia do meio-campo. O Operário passou a ter mais espaços. Evandro teve tudo para aumentar a vantagem no marcador. Na tentativa de chegar à igualdade, a equipa alentejana passou a descer mais à área contrária. Armindo saiu bem ao cruzamento de Carlos Gomes para evitar o pior. A outra área, Fabrício, com o remate de primeira, voltou a estar perto do golo. Mesmo acontecendo com o Juventude, que não aproveitou a saída em falso do guarda-redes do Operário. A equipa da Lagoa criou e desperdiçou na parte final do jogo oportunidades suficientes para não passar aflições. Wagner Oliveira primeiro acertou com o pé para, em tempo de compensação, apontar o golo que confirmou a vitória de que coloca o Operário no primeiro lugar no campeonato. Por isso, os festejos efusivos do golo, na altura em que o árbitro se preparava para dar por fim o encontro. O trio de